Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. A região de Hoenn teve um dos seus maiores desastres no mundo Pokémon como um todo, em Ruby, Safira, Emerald e os seus remakes. Mas o verdadeiro salvador da pátria em si não foi o personagem principal, é alguém inesperadamente poderoso. Em Pokémon Safira, Alpha Safira e Emerald, quando, como a equipe vilã, o Team Aqua, planejava inundar a região de Hoenn, planejavam aumentar o volume dos oceanos usando Kyogre, o titã da hidrosfera. Mas ao acordar ele, o Pokémon trouxe consigo uma chuva torrencial e começou a causar tsunamis e enchentes ao longo da costa da região inteira, deixando ela completamente normal. Quando você para pra pensar, mesmo que por pouco tempo, o Pokémon Lundario estava assim, acordado e causando mudanças climáticas o tempo todo, você não precisa procurar muito para perceber que uma chuva inesperada em si pode causar danos irreversíveis a uma cidade. Então, no final, como a região inteira de Hoenn não sofreu nenhuma mudança, tipo, depois que o Titã acordou, não aconteceu nada de ruim que ficou marcado. O que aconteceu para isso acontecer? Ou melhor, para não acontecer? A captura do lendário em si, pelo personagem principal, é um deles, afinal, poder desligar o fabricador de água facilita um pouco. Mas um dos principais salvadores da região é Clamperl. Primeiramente, vamos resolver um pequeno problema que a galera sempre pensa quando olha pro Clamperl. Um equívoco. O Clamperl, ele não é uma pérola. Por mais que pareça errado falar isso, ele não é uma pérola dentro de uma ostra. Ele também é baseado numa ova de peixe. Primeiro, é só ver a sua evolução. O Pokémon que é um ovo ainda, dependendo de com qual item ele é trocado, evolui para dois tipos diferentes de peixe. Ou a Quimera Enguia Huntail, ou a Quimera Peixe Gorebyss, que é o nome do peixe. Quimera é o nome de peixe. Pokémon que evolui por troca geralmente é uma referência à mistura do Pokémon com o item que ele foi trocado. O fato é que a linha de troca em si, pelo menos na primeira geração, por exemplo, era considerado como se fosse um link entre dois universos que pode causar esse problema. E o item em si está geneticamente decidindo o que o ovo vai virar quando ele evoluir, o que vai se transformar, qual é o caminho e a timeline daquele ovo. Além disso, o Pokémon em si, ele tem uma chance de, quando ele é capturado, vir com um item, uma pérola. Então, como ele é uma ostra, ele produz uma pérola também, mas se o próprio Clamperl fosse uma ostra, fosse a pérola de uma ostra, ele não teria como produzir uma pérola que fosse diferente da carinha dele. A pérola em si seria literalmente idêntica à carinha dele, já que se a pérola fazer com que o Pokémon tenha mais de uma cabeça, cada pérola ia ser igual a outra pérola e todas elas iam ter a mesma carinha, e ele seria literalmente um executor do mar. No caso, o Clamperl é uma ova de peixe que vive dentro de uma ostra. Ele não teria uma relação entre os dois animais. Uma fusão. Porque no final das contas, Pokémon não é tão simples quanto dizer que ele é um animal. Geralmente existem várias inspirações juntas que são usadas para criar um Pokémon, ainda mais atualmente. De qualquer forma, o vídeo é para explicar como esse Ovostra conseguiu salvar a região, começando pela sua localização e como ele fisicamente salvou Hoenn. Se você olhar para onde você encontra o Pokémon, é logo perto da divisão entre a Terra e a Água. Essa área de Hoenn é onde o declínio da parte da Terra começa a virar um oceano profundo, e que depois vai se aprofundando ainda mais. A área onde geralmente ostras constroem seus habitats é por aqui, pela facilidade que existe de se prender a alguma coisa e de que biomas acabam se criando. Aqui, já que não é tão profundo, mas também não é tão perto do raso. Claro, essa preferência também se dá pela presença humana, já que a gente acabou com corais que estão mais próximos do raso. Mas com isso vem um problema. A gente acabou com esses corais mais perto do raso e eles têm um papel importante na natureza. E a gente vai dar um pulo nos Estados Unidos entre 1600 até 1800. E eu sei que de Hoenn para Unova do nada parece aleatório, ainda mais que a gente tá falando do mundo real agora, mas é que a maioria dos estudos que eu encontrei sobre esse assunto foram feitos pelos estadunidenses. Então, é de lá que eu tirei a informação. Eu queria usar estudos brasileiros, mas nossos governos não gostam muito de estudos. E nem de brasileiros. Durante essa época, Nova York estava completamente dizimando a sua população de ostra nas suas encostas. Os animais eram a principal refeição da tarde para a galera e era muito comercializada, quase dizimando a sua população inteira, porque afinal era o que dava dinheiro e ninguém dava atenção à necessidade de preservação. Grana, grana, grana! Um estudo até de 2009 se estima que a gente perdeu 85% dos corais de ostras.
eles foram completamente dizimados. Isso é um dos pontos que mudaram a relação de água e terra. Mas por quê? Bom, vamos ao Clamperl. Vamos usar ele para explicar exatamente como o Kyogre e o Groudon. Eles como um animal. Eles são um escudo natural perfeito. Porque uma das coisas mais comuns que vem do oceano são defendidos por corais, ondas. Ostras, como você deve imaginar, não são animais que se locomovem muito. Elas ficam agrupadas num lugar parado. E conforme novas ostras vão nascendo, elas vão se amontoando uma em cima da outra, já que elas não se movem. E acabam virando grandiosos corais. Esses amontoados, eles funcionam para amortecer a força das águas. Quando você pensa na força de uma onda, você geralmente só olha para a crista, a parte onde as pessoas surfam. Mas o bruto da força vem como um todo, na área inteira, verticalmente. Alguns tipos de onda, como seria desse caso, se locomovem nessa direção, verticalmente como um todo arrastando tudo, e não só na parte de cima. Essa parte de cima, essas ondas que são só o vento empurrando, são mais comuns. Isso aqui é um Kyogre. E é por isso que esses amontoados ajudariam exatamente como quebra-ondas, impedindo a força bruta de chegar. Quebra-ondas são uma estrutura que os humanos criaram para conseguir diminuir a força de ondas em costas. Grandes pedaços de concretos de outros materiais que colocamos em lugares estratégicos para tentar diminuir a força das ondas, mitigar essas forças. Mas as ostras já fazem isso naturalmente há 15 milhões de anos. Eles são seres que aguentam a força física de ondas. Obviamente, eu não estou falando que o animal sozinho consegue parar uma onda, um coralzinho não consegue fazer milagre, mas que, matematicamente, elas em conjunto ajudam a diminuir o bruto desse dano. Ao longo desse tempo elas foram crescendo e a quantidade grande ia ajudando, já que elas se multiplicam. E defendem até melhor do que as construções humanas, já que como seres vivos, eles naturalmente vivem a sua vida assim. As estruturas que a gente coloca, elas têm que ser mudadas de tempo em tempo, já que elas vão se desgastando, porque elas não são seres vivos que fazem aquilo ali porque querem. As ostras, elas continuam vivendo e crescendo, e com o tempo sempre ajudaram com isso. Não propositalmente porque elas queriam ajudar os humanos, só que é o que elas fazem. Isso volta ao número dos estudos. Se 85% dos corais foram destruídos, talvez essa mudança dos últimos anos, dos últimos séculos, seja um dos fatores que mais mudou a interação do oceano com a terra firme. E talvez por isso Hoenn não virou uma grande piscina, totalmente destruída. A população de Clamperl da região de Hoenn é enorme. Estavam lá durante o acordado Kyogre e a região conseguiu sobreviver.